E aí, pessoal, uma nova interpretação ou uma nova informação muda a rotina do Grêmio com relação à busca de reforços. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Pois agora a hora é da Mais Ágil. Tá precisando de uma grana extra? Tá com dificuldade para pagar as contas e tem o FGTS parado? Você tem uma solução com a Mais Ágil. Você vai entrar na descrição do vídeo, vai falar com a Mais Ágil e em menos de 24 horas o dinheiro do FGTS parado estará na sua conta para você resolver qualquer problema. Fale com a Mais Ágil. Você vai entender e vai resolver o problema. Deu dificuldade de grana, tem essa solução, a Mais Ágil resolve para ti. Gente, uma informação, um detalhe, uma leitura do regulamento muda muito a rotina. O meu colega de RBS, o Leonardo Oliveira, ele trouxe através de uma coluna dele aqui uma nova informação sobre como está se tratando esses reforços. A gente falava muito aqui que a janela brasileira de 1º a 19 de abril, ela não teria efeito na Libertadores. Ela teria efeito no Campeonato Brasileiro, porque ela abre dia 1º, e não teria efeito na Libertadores. Pois o Léo traz uma leitura diferente. Diz o Léo, a Conmebol definiu o prazo de 29 de março como data limite para o envio da lista dos 50 nomes. Então tu tem que mandar 50 nomes até o dia 29 de março. Porém, o manual de clubes distribuído aos participantes da Libertadores prevê a inclusão de 5 nomes cujo registro ainda não tenha sido totalmente concluído. Ou seja, é possível colocar um jogador no qual, ou com o qual o Grêmio já esteja acertado. Vamos dar um exemplo. O Grêmio contrata o zagueiro Pedro Henrique. Já acerta ele. Tu não escreve no dia antes do... Tu não consegue escrever ele, porque a abertura da janela é 1º de abril. Só que se tu já está definido com ele, tu pode indicar. Então é possível colocar um atleta com o qual já se tem o acerto encaminhado, mesmo que não se tenha concluído todos os trâmites legais, que é estar no BID. Ou seja, o negócio está pronto, tu informa o nome dele, só que tu só registra dia 1º. Olha só, sua total regularização precisa ser completada até a 3ª rodada. Por exemplo, é possível contar com reforço na estreia, desde que todos os processos tenham sido concluídos até 48 horas antes do jogo. E aí tu tem isso antes do dia 4 de abril, que é a previsão de estreia do Grêmio na Libertadores. É muito interessante isso, porque muda a rotina. A gente vai falar depois sobre os nomes. Olha só, o Grêmio observa nomes nos estaduais, Pedro Henrique, o Marlon, lateral lá do Cruzeiro, o próprio Davidson, enfim, jogadores que estão sob contrato no Brasil. Esses jogadores, se o Grêmio conseguir efetivar a contratação deles antes do dia 29 de março, tu pode, na lista de 50 nomes, indicar eles. No dia 1º de abril, tu faz a inscrição normal, na abertura da janela, ele aparece no BID e joga dia 4. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Diante disso, muda completamente o cenário. Muda completamente um cenário. Inclusive o Grêmio tem um entre aspas na coluna do Léo, que eu vou botar aqui na descrição para você ver, que diz exatamente isso. Estamos finalizando todo o monitoramento geral dos estaduais para esgotar as possibilidades por aqui. Ou seja, o Grêmio está trabalhando com isso para tentar trazer dos estaduais os reforços que entende necessário para complemento do grupo. Aí depois é outra história, quando abrir a outra janela é outra história. Eu estou dizendo desse primeiro grupo, que se o Grêmio conseguir efetivar algum negócio, pode jogar a estreia da Libertadores, diferente do que eu mesmo tinha feito a leitura e do que toda a imprensa tinha falado, e também dessa relação com o Campeonato Brasileiro, porque tu abre isso, o Campeonato Brasileiro começa dia 14 de abril.
Lá em julho, vão ter 12 jogos ou 13 jogos, quando abrir a outra janela. Então é importantíssimo, sempre dizendo, né? Considerarmos bons negócios que possam ser efetivados, né? Sempre é importante. Então, até o dia 29, mais uma vez, tu tem essa oportunidade. Tu tem essa oportunidade. Essa que é a realidade. Tu tem essa oportunidade. Então, mais um ponto pro Grêmio fixar. Falta zagueiro. O Reinaldo, a gente não tem informação, falta lateral esquerdo. O Renato, que é um reserva, um fazedor de gols para a reserva do Diego Costa, precisa contratar, porque parece que se desistiu do JP Galvão. Então, tá claro isso. E agora, mais uma leitura, que, como vemos, o Grêmio já deveria ter, né? Isso aí nós estamos falando já em cima do que estava sendo informado pela imprensa, que pegava os dados definidos assim. Então, a tendência, neste momento, é que o Grêmio tenha anúncios antes do dia 29 para exatamente poder compor dentro dessa leitura de regulamento, em cima desse documento, que é o Manual dos Clubes, que foram recebidos por todos os participantes. Essa lógica muda completamente a relação que nós tínhamos. Completamente. A relação que nós tínhamos com as contratações nesse processo mudaram muito. Porque eles te permitem que tu jogue a primeira fase da competição mais importante do Grêmio. Lembrando, na segunda-feira, eu botei no vídeo pela manhã, na segunda-feira tu já vai ter o tamanho do problema. Ou não, né? Ou não. E eu digo não, porque pode não ter problema se o sorteio for bom. Então, existe essa realidade, existe essa possibilidade de tu, já no dia 29, para estrear no dia 4 de abril, tu ter um zagueiro, um lateral esquerdo, um atacante, um centroavante, outro meia, se tu entender assim. Mas para isso, como diz o dirigente que falou com o Léo, uma varredura nos estaduais precisa ser feita. E, mais do que isso, agilidade nos negócios. Agilidade nos negócios. O Grêmio precisa ser muito ágil, muito forte, para exatamente poder construir um time ou um grupo mais competitivo do que tem hoje. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.